Cada vez mais as produções audiovisuais ganham com conteúdo cristão de qualidade. E isso traz espaço no mercado, tanto no Brasil como no mundo. Isso gera também mais qualidade para quem vai assistir os materiais e também oportunidades de trabalho para técnicos e atores. Mas quem vai falar com a gente a respeito desse assunto é o CEO da 360 Way Up, Igor Siqueira. Ele já está ao vivo com a gente aqui. Igor, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. É muito bom recebê-lo aqui no Notícias do Bem. É uma honra receber você aqui para a gente falar a respeito desse conteúdo cristão, né, que é cada vez mais importante e tem tido realmente cada vez mais qualidade, né? Muito obrigado, bom dia a todos. Uma alegria estar com vocês nessa manhã, né, na IPPTV, e principalmente falar de cinema, falar de produção, que, como você comentou, houve um crescimento, principalmente nos últimos 10 anos aqui no Brasil. É algo muito recente, mas a gente vê como Deus tem abençoado e muitas outras produções têm vindo, assim como The Chosen, aí, que a gente está vendo algumas imagens aqui na telona, né? Na tela. É verdade. O The Chosen, inclusive, é uma parceria, né, da 360 Way Up para o Brasil, né? Queria que você comentasse um pouco, então, a respeito de como foi esse processo, como está sendo esse processo, porque, assim, é uma série que acho que grande parte do público cristão já teve acesso, né, Igor? Com certeza. The Chosen iniciou nos Estados Unidos, é uma produção americana, foi uma ideia da Angel Studios e do Dallas Jenkins, que ele é o diretor, e isso iniciou com um pequeno vídeo, um pequeno filme chamado The Shepherd, que é O Pastor, e foi um grande sucesso lá nos Estados Unidos, e aí veio a ideia de montar uma arrecadação colaborativa, né? Que a gente fala um financiamento colaborativo, onde foi levantado em torno de 10 milhões de dólares para produzir a série The Chosen, que já é um sucesso mundial. São mais de 400 milhões de visualizações. E no Brasil, a Angel Studios, que é a distribuidora global, chamou a gente, até pelo histórico, né, de tantos filmes cristãos nos cinemas, e aí a gente está com essa parceria de compartilhar, né, com a nossa nação, com os brasileiros, divulgar para o máximo de pessoas possíveis. E aí a gente tem uma meta, né, é uma meta para o Brasil, a gente chegar aí até o final do ano a 50 milhões de brasileiros impactados com a série. Estamos com 5 milhões, 10% já foi. Opa! Vocês estão com uma meta ousada também. A gente está querendo chegar a 1 milhão de inscritos aqui no canal, a gente está chegando em 978 mil, a gente está um pouquinho mais perto, mas vai dar tudo certo, com certeza, para os dois. Queria que você falasse um pouco, mais um pouco, né, a respeito da série, né, do The Chosen, porque assim, é muito bacana, porque é um conteúdo cristão de muita qualidade, a gente sabe disso, né, qualidade de produção muito alta, e é um conteúdo inteiramente gratuito, né, Igor? É verdade, é verdade. Normalmente os estúdios de Hollywood, eles invertem, né? Você tem um roteiro, você manda para os executivos, eles falam, o filme é bom ou não é bom. Aí o Dallas e o Jeff é o cofundador da Angel Studios, eles tentaram buscar uma outra maneira para inverter esse papel. E o papel é onde o público pode escolher. Então, para o público escolher, hoje existe mais de 20 mil investidores, pessoas físicas nos Estados Unidos, onde a Angel tem, o The Chosen apresentou e eles falaram, a gente quer ver esse conteúdo nas telonas. Então, a ideia não era somente colocar nos cinemas, que é uma ferramenta importante, que a gente entende que é uma ferramenta evangelística, muita gente que não vai no cinema vai, né, não vai numa igreja, vai no cinema, e aí Deus tem abençoado também, mas a ideia era inverter essa moeda e disponibilizar gratuitamente o aplicativo para baixar. Hoje são 2 temporadas, que ainda não conhece, né? São 2 temporadas, tem 8 episódios em cada uma delas, e a gente vê assim como o Brasil abraçou, né? Como existe essa necessidade no nosso país de ter conteúdo relevante, ter conteúdo onde a família pode assistir, uma criança pode assistir, e o The Chosen vem nessa expectativa. Então a ideia a gente chama de seria uma semeadura, né? Os americanos, todos que acreditaram, semearam. Se a gente tem esse acesso gratuito é porque alguém já pagou por isso, né? E a gente recebe
aqui no Brasil com muita alegria, e foi uma estratégia exatamente porque a gente fala de 50 milhões no Brasil, mas o objetivo global é alcançar 1 bilhão de vidas. Esse que é a meta global, né? E a gente está muito feliz de fazer parte de todo esse movimento. Que bacana, Igor. A gente está vendo também imagens de outros filmes, né? A produção de conteúdo cristão, de cinema, de séries para televisão, enfim, cresceu muito nos últimos 10 anos, como você falou, e melhorou muito de qualidade. É uma tendência de mercado essa profissionalização do conteúdo cristão? Com certeza, ali apareceu imagens do filme Mais Que Vencedores, que foi a penúltima produção dos irmãos Kendrick. Eles produziram A Prova de Fogo, A Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, Quarto de Guerra, né? Então você vê um crescimento na qualidade porque é ligado direto ali, ó, imagens do Quarto de Guerra, diretamente à parte resultados financeiros. Então, que normalmente quando você produz, você gastou ali 1 milhão, 2 milhões de dólares, a única forma de recuperar isso é por meio de cinema, por meio da TV, por meio, né, de todos esses caminhos. E Hollywood entendeu que há um público cristão que deseja esse conteúdo. Então, quando a gente lança um filme, a gente vê as pessoas se unindo, a gente vê o pessoal fazendo grupos para assistir, né, o filme. Então, com essa leitura de mercado, tanto com os investidores, os distribuidores e os exibidores também, que seria a Netflix, seria todos os canais de distribuição, eles entendem que há um público. Aí a gente começa a ganhar mais força, em ter mais valor, né, um valor maior para produzir, você consegue contratar profissionais capacitados, e eu acho que é uma tendência, eu acho que não para. Acredito que a pandemia acelerou também essa questão das plataformas de streaming, né? E eu acredito que só tem a crescer. E aí o meu incentivo para todo mundo que estiver assistindo, inclusive, né, que tem a paixão pelo cinema, que quer produzir, que quer avançar, que comece a agir, né? Como, às vezes com um celular você já consegue fazer ali um curta, fazer alguma coisa, porque no Brasil é algo que nos Estados Unidos começou há muito tempo, no Brasil começa agora as produções. Então a gente vê algumas produções que aconteceram, mas agora tudo isso eu creio que vai intensificar cada vez mais. Pois é, esse é o ponto que eu queria tocar com você agora, quer dizer, como é que está a produção de conteúdo cristão no Brasil hoje, né? Como você acabou de falar, é algo que está começando ainda, é algo que está nascendo ainda, né, Igor? A gente tem no Brasil algo que praticamente não há no mundo, que são as leis de incentivo para o audiovisual. As leis Ancine, alguns conhecem mais como Lei Rouanet, que também mas além da Lei Rouanet, você tem inúmeras leis ali no artigo pela Ancine, as leis do audiovisual, tem leis para a pessoa desenvolver um programa, para você gravar, também para televisão. Então você tem caminhos que, se você quiser buscar, você consegue ter verba para a produção. Então a gente aqui da 360, a gente já tem alguns projetos em andamento, inclusive agora, essa semana, a gente concluiu um longa-metragem que se chama A Entrega, foi rodada lá em Joinville, a gente concluiu, do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente tem o apoio da Ancine, né? A gente tem um outro projeto que é de verba privada, né? Agora a gente vai dar outra. Então eu sinto assim, e a gente vê, né, que como o cinema cristão tem avançado, como as produções têm avançado, e aí eu tenho que compartilhar algo com vocês. O objetivo, a meta, o desejo é que o Brasil se torne a referência mundial do cinema cristão, em produção, em resultados, e eu acho que a gente chega lá, com certeza. Que bacana, que bacana. Quer dizer, acima de tudo tem a questão evangelística que a gente precisa tratar, e é uma questão importante quando a gente fala de conteúdo cristão, ainda mais nós estamos aqui numa web TV que é voltada para conteúdo cristão, né, ou para conteúdo com cosmovisão cristã. Mas além dessa questão da evangelização e além dessa questão da produção, acho que tem um outro aspecto importante, que é a questão da geração de empregos para o setor também, né, Igor? Isso também acaba incentivando mais pessoas e acaba trazendo mais pessoas para o mercado de trabalho, inclusive cristãos, né?
Com certeza, com certeza. E aí você tocou, né, num ponto importante que você fala assim, além de ser uma ferramenta evangelística, eu falo assim, nesse meio de cinema, nesse meio de audiovisual, nesse meio que você envolve com outras empresas que são no meio secular, a gente tem que ser 100% profissionais em tudo que a gente faz, bem feito, entregar o que tem que ser entregue. Mas eu sempre falo para a equipe, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, aqui a gente tem que ser 100% profissional e 100% espiritual. Porque, no nosso caso, trabalhar com filme cristão não é uma opção, é um chamado. Então, a gente tem o chamado de, inclusive, falar não para muitas oportunidades, porque não estão, né, essas oportunidades não estão alinhadas aos princípios que a gente crê, o princípio cristão. Só que quando você vai para uma produção, e isso que essa é a sua pergunta, né? Quando você vai para uma produção, você hoje não tem no Brasil tantos profissionais que são cristãos e trazem, né, essa qualidade cinematográfica, essa qualidade técnica. Então a gente, além de produzir, né, realmente empregos que você comentou, agora em Joinville a gente tinha mais de 100 pessoas envolvidas no set, e você também dá muita oportunidade para os cristãos. A gente precisa de diretores cristãos, a gente precisa de roteiristas, a gente precisa de pessoas que são diretores de fotografia, atores, a gente precisa de muita gente. Então, realmente, fico alerta aí, né? Novamente, quem tem um chamado para isso, quem deseja, quem ama isso, é o momento de se preparar, porque a gente não consegue também colocar alguém só porque realmente tem esse chamado, esse desejo, essa visão, exatamente por ser aí uma indústria muito forte, né? Uma indústria que depende muito da gente. Então, ele é um caminho, com certeza, já está gerando, né, oportunidades, tem gerado emprego, e eu creio que o melhor está por vir. Creio realmente que a gente vai viver um momento incrível no Brasil, considerando tudo que é conteúdo cristão. A gente pode falar de várias janelas, né? A gente tem o streaming, a gente tem TV, a gente tem as web TVs, a gente tem tantos lugares que a gente pode exibir esse conteúdo. Então, acho que a gente está no caminho, sim. É verdade, eu acho que para aí, talvez para os próximos 5, 10 anos, a gente vai ter mais uma revolução, né, nessa questão de exibição de conteúdo. A gente já vinha assistindo isso há algum tempo. A gente assistiu isso ainda mais, eu acho que com a questão da pandemia, porque mudaram os hábitos, com toda certeza. E hoje a gente vê a geração mais nova, principalmente, não só a geração mais nova, mas principalmente a geração mais nova, muito mais conectada nessas pequenas telas do que nas grandes telas, né? Quer dizer, uma mudança também de mercado, e aí acho que é o momento certo, como você disse, né, do Brasil embarcar nessa produção. Com certeza, com certeza. E aí entender, às vezes as pessoas pensam em coisas gigantes, né? Pensam assim, nossa, eu preciso... Não, às vezes você produz, começa a preparar um conteúdo que você vai subir no YouTube, né? O YouTube talvez seja a melhor plataforma para você ganhar visibilidade. Então, eu sou, desde muito, muito tempo, eu estou nesse cenário desde 2008, 2010, foi quando eu lancei, fui ali o cofundador da Graça Filmes, e 2015 que veio a 360, e a gente tem aí mais de 26 filmes lançados nos cinemas. Só que é o que eu costumo falar, a gente não pode esperar. Se a gente quer fazer, a gente pode fazer algo e começar pelo YouTube. E eu canso de falar, às vezes o pessoal pergunta, qual que é a melhor plataforma? Eu falei, a melhor plataforma para visibilidade é o YouTube. Então, assim, né? E você tem inúmeros caminhos, mas eu acredito sim, os próximos 5, 10 anos vai ser revolucionário no país, e realmente quem quiser entrar, e como que pode entrar nesse cenário? Você pode entrar como realmente um profissional, você pode entrar como um apoiador, você pode entrar realmente reverberando isso que a gente está fazendo aqui, né? Falando sobre, usando aqui um canal de comunicação para falar, e pode entrar também, além de apoiar, pode entrar também como investidor em todo esse cenário. Então você tem um amplo caminho que pode ser trabalhado, mas eu concordo, os próximos 5, 10 anos a gente vai ter uma revolução aí muito, muito bacana.
Coisa boa, esperamos estar participando dela cada vez mais ativamente, né, Igor? Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. Eu queria que você deixasse os contatos, quem quiser conhecer mais da 360 Way Up, quem quiser conhecer mais a respeito dos filmes, das produções, enfim, tudo que vocês vêm fazendo aí, quais são os caminhos? Muito obrigado pelo convite, uma alegria falar com vocês. Eu falo bastante, né? Vocês identificaram isso, mas é uma alegria, né? Uma alegria compartilhar algo que a gente vive, que a gente está atuando. Quem quiser me seguir, tem aí, ó, já está aí, ó, @360wayup. Pode entrar em contato com a gente. O meu contato é @IgorSick, que é Igor com YSQ. E vai ser uma alegria, né, a gente caminhar juntos e principalmente tudo que vem acontecendo a gente começa a trazer ali para o pessoal participar. Muito obrigado, que tenha aí um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Amém. Igor, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. A gente precisa marcar um café, porque olha, de repente a gente pode pensar em algumas parcerias também aí da nossa IPP-TV com a 360 Way Up. A gente tem muito interesse também em estar junto nesse processo de produção cinematográfica, de produção audiovisual. Acho que pode ser uma oportunidade muito bacana. Vamos marcar um café depois para a gente conversar mais sobre as possibilidades. Obrigado mais uma vez, viu? Boa semana para você. Confirmado. Boa semana a todos. Tchau.